Módulo 18, frente 3, alinhamento de 3 pontos, tá? Então, dados 3 pontos distintos, A, B e C. Temos duas posições a considerar. Ou eles estão alinhados, ou eles formam um triângulo, tá? Eles estão alinhados, ele é chamado de pontos colineares, estão na mesma linha, tá? E não colineares, eles formam um triângulo, tá? Então, tenho duas condições para isso, tá? Quando o determinante desses 3 pontos for zero, esses pontos estarão alinhados. Quando o determinante dele for diferente de zero, os pontos formam um triângulo, tá? E se ele forma um triângulo, como que eu acho a sua área? A área é o módulo do determinante dividido por 2, tá? Então, eu tenho 2 exemplos aqui, antes de começar os exercícios, apenas para deixar assim mais tranquilo para vocês fazerem e relembrarem o determinante, tá? Então, olha lá. O primeiro exercício diz assim: obter a área do triângulo com vértices nos pontos A, B e C. Então, se ele já está pedindo para obter a área, eu não preciso verificar se eles são colineares ou não colineares. Eu direto jogo no determinante e depois acho a sua área, tá? Então, qual é o determinante? Como que eu calculo o determinante desses 3 pontos? Eu coloco os 3 pontos dessa forma, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC, e jogo um aqui e calculo o determinante pela regra de Sarri. Então, vai ficar, ó, menos 2, 3, quem mais? 4 e 0, e quem mais? 1 e 5, tá? E preencho com 1, 1 e 1, tá? Vou passar o traço, tá? Colocar aqui o meu determinante e calcular o determinante por Sarri. Como que eu acho o determinante? Copio a primeira e a segunda colunas ao lado do determinante, tá? E vou achar os valores. Lembram, ó? Quando eu multiplico aqui, eu somo o seu produto, e quando eu volto, eu subtraio o seu produto, tá? Então, o que vai acontecer? 2 vezes 0 vezes 1, 0. Mais 3 vezes 1 vezes 1, 3. 1 vezes 4 vezes 5, 20. Tá? Só para relembrar, determinante. Agora, eu volto subtraindo o seu produto, tá? Deixa eu tirar aqui. Eu volto subtraindo o seu produto. Então, multiplico aqui, tá? E multiplico aqui, certo? Então, agora, eu subtraio. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 2 vezes 5, menos 10, ó. Menos 10, eu já posso pôr direto mais 10. E 3 vezes 4 vezes 1, menos 12, tá? A Filó não tá deixando de vir aqui. Fica aí, Filó. Então, vamos lá. 0, 0. Então, vai ficar 3 mais 20, 23, mais 10, menos 12, tá? Então, mais 10, menos 12, menos 2, com mais 23, 21, certo? É isso? 33 menos 12, 21, tá? Achei o seu determinante. Agora, o que que eu faço? Acho a área. Qual é a área? É o módulo do determinante dividido por 2, tá? Qual que é o determinante? 21 dividido por 2, então eu tenho a área 21 sobre 2. Filó. 21 por 2, tá? Então, essa é a área do triângulo, tá? Bom,
continuando o meu exercício número 2. Olha lá o que fala. Determinar K para que os pontos A, B e C sejam colineares. Então, olha lá. Qual é a condição para que eles sejam colineares? Que o determinante seja igual a zero. Determinante de quem? Determinante dos pontos. Então, vai ser o que, ó? K e 2, menos 1 e 3, 1 e 0. Complemento com o 1, tá? E vou calcular o seu determinante. Olha lá. Barrinha do determinante. Copio a primeira e a segunda colunas ao lado, tá? E vou achar aqui o que eu preciso, que é o determinante do exercício aí, tá? Então, olha lá. K vezes 3 vezes 1, 3K. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 0 vezes 0, 0 nem coloco. Menos 3, 0 e mais 2, ok? Então, agora é só achar o valor aí, tá? Então, 2 e 2, 4, menos 3, 1. 3K é igual a 1. Opa, perdão. Mais 3K menos 1. Esse é o valor do determinante, tá? Achei o determinante. Deixa eu ver, 2, 4, é mais 1. Desculpa aí, tá? Achei o determinante, volto aqui igual a zero. Então, ó, 3K menos 1 é igual a zero, mais 1, né? 3K vai ser igual a menos 1, K vai ser igual a menos 1 terço, tá? Então, para que esses pontos sejam colineares, o K tem que ter o valor de menos 1 terço, tá? Então, uma maneira assim, ó, só 2 exemplos para vocês lembrarem o determinante para podermos resolver. Isso aqui não é dos exercícios de aula, tá? Então, agora vamos para os exercícios de aula. Olha o que ele fala. O valor da área S do triângulo de vértices A, B e C no plano cartesiano, sendo A 6, 8, B 2, 2 e C 8, 4, é igual a. Então, ele quer a área do triângulo, tá? Como é que eu calculo a área de um triângulo dado 3 pontos? É o módulo do determinante dividido por 2, tá? Então, para isso, eu preciso achar o determinante dos pontos. Quais pontos? 6, 8, 2, 2, 8, 4, tá? Complemento com o 1, 1, 1 e 1, tá? E agora, eu vou calcular o seu determinante, tá? Repetindo a primeira e segunda colunas ao lado. 6, 8, 2, 2, 8, 4. Já sei que na diagonal principal aqui eu somo e na secundária eu subtraio. Então, vamos ver quanto dá, ó. 6 vezes 1 vezes 2, 12. 8 vezes 8, 64. Mais 2 vezes 4, 8. Tô voltando, tá? 8 vezes 2, menos 16. 6 vezes 4, menos 24. 8 vezes 2, menos 16, ok? Então, olha lá. 12 mais 8 dá 20, com mais 64, 84, tá? E 16 mais 20, 40, com 16, menos 56. Subtraio agora. 84 menos 56, 28. Agora que eu achei o determinante, eu coloco lá. Módulo do determinante, que é 28, dividido por 2, vai dar o quê? 28 dividido por 2
A área desse triângulo formado por esses 3 pontos, então, é letra C, 14. Tranquilo, né? De fazer esse conteúdo aí, porque é bem fácil essa parte, tá? Seguindo o exercício número 2, olha o que ele diz. A área de um triângulo é de 4 unidades de superfície, sendo 2 de seus vértices os pontos A e B. Sabendo que o terceiro vértice encontra sobre o eixo das abscissas, pode-se afirmar que suas coordenadas são. Então, vamos ver o que ele nos deu, tá? Ele já dá que a área desse triângulo é 4 unidades. Então, olha lá. A área é 4. O ponto A é 2, 1. O ponto B é 3 menos 2. Aí ele dá o ponto C. O ponto C, ele fala que ele se encontra sobre o eixo das abscissas. Se ele se encontra sobre o eixo das abscissas, a abscissa é x e a ordenada é 0, tá? Para o ponto estar no eixo das abscissas. Então, ele quer justamente o valor desse y, desse x aí, tá? Então, vamos partir do seguinte, ó. Área de um triângulo é o módulo determinante dividido por 2, tá? Então, vamos achar quem é esse determinante. Então, tá. O determinante dos 3 pontos. Então, quem que é? 2, 1, 3 menos 2, x e 0. Complemento com o 1, tá? E vou repetir a primeira e a segunda colunas ao lado desse meu determinante, tá? Então, agora eu começo. 2 vezes 2 menos 4, 1 vezes x mais x, 1 vezes 3 vezes 0, 0, tá? Voltando. 1 vezes menos 2x, vem para cá, mais 2x. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, menos 3. Juntando semelhantes, vai dar 3x menos 7. Esse é o determinante dos 3 pontos, tá? Então, agora eu volto e resolvo aqui. A área foi dada, quanto é? 4. O determinante é 3x menos 7 em módulo dividido por 2, tá? Então, agora, se eu multiplicar extremos e meios, eu tenho que módulo de 3x menos 7 é igual a 8, tá? Então, vocês devem ter visto equação modular, tá? Esse ano como revisão. E eu sei que quando eu tenho a equação modular, eu sempre tenho 2 respostas, uma para mais e uma para menos, tá? Então, que respostas eu terei? 3x menos 7 é igual a 8. Qual é a outra? 3x menos 7 é igual a menos 8. E acho o valor de x, tá? Então, ó, 3x é igual a 8 e 7 é 15, tá? X, 15 por 3 vai dar 5. Qual será a outra? 3x menos 8 com mais 7 vai dar menos 1. X vai ser igual a menos 1/3. Então, quais são os possíveis valores aí para x e que coordenadas eu tenho aí no caso, tá? Eu sei que meu ponto C é x e 0, então eu terei 2 pontos, tá? Eu posso ter lá 5 e 0 ou menos 1/3 e 0, que vai dar um triângulo com essa área. Então, eu tenho aí a alternativa C. Ok? Exercício número 3, um probleminha, tá?
Vamos ver o que ele pede. Olha lá, Academia do Barro Branco. Considere a elaboração pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar de um planejamento estratégico para a deflagração de uma operação policial ostensiva em uma região R, com alta incidência do tráfico de drogas. A questão tem como referência essa proposição. O mapa da região R foi representado em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, no qual foram assinalados os pontos M, N e P, que são colineares e correspondem a alvos estratégicos. Então, ele está afirmando, eles são colineares. A distância entre os pontos N e P na referida representação é em unidades de comprimento tal. Então, meu exercício consta de duas partes, tá? Ele quer saber, na verdade, a distância entre os pontos N e P. Quem que é o N? 7 e 8. Quem é o P? X3. Eu não conheço esse X. Então, a primeira coisa é conhecer esse X. Ele diz que os pontos são colineares. Se eles são colineares, por propriedade, o seu determinante é igual a zero. Então, basta calcular o determinante e depois igualar a zero. Bom, determinante, menos 3, menos 2, 7, 8, x e 3. Complemento com o 1, passo a barra do determinante, copio a primeira e a segunda colunas e vou achar o valor do determinante, tá? Então, vai ficar o quê, 3 vezes 8 vai dar menos 24, 2 vezes x, menos 2x, 1 vezes 7 vezes 3, mais 21. Agora, eu volto, fica negativo. 1 vezes 8 vezes x, menos 8x. 3 vezes 3, menos 9, vem para cá, mais 9. E 2 vezes 7 menos 14, vem para cá, mais 14. Vamos juntar os semelhantes, então, Menos 2 com menos 8, menos 10x. E agora eu vou somar. Menos 24 com mais 21 dá menos 3. Menos 3 com mais 9 dá 6. Com mais 14 vai dar 20. Então, o determinante vale menos 10x mais 20, tá? Se ele diz que eles são colineares, a condição para ser colinear é que o determinante seja igual a zero. Mas quem é o determinante? 10x mais 20 igual a zero. Então, olha, menos 10x é menos 20, multiplico por menos 1, né, no caso, vai dar x igual a 2. Portanto, o ponto P passou a ser quem? 2 e 3, tá? Agora, o que ele fala? Ele quer calcular a distância do ponto N e P. Então, a segunda parte do meu exercício. O ponto N é o ponto 7, 8. O ponto P é o ponto 2, 3. Eu quero calcular a distância de NP. Lembra? Raiz quadrada de x do B menos x do A ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, vai ficar, x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Então, agora é só resolver isso aí, tá? 2 menos 7, menos 5 ao quadrado, 25. Mais 3 menos 8, menos 5 ao quadrado, 25. Então, eu tenho lá 25 mais 25, 50. Eu sei que raiz quadrada de 50 é um número irracional.
Então, o que eu posso já pensar para facilitar? 25 mais 25, eu posso dizer que é 2 vezes 25. E a raiz quadrada de 25, eu sei que é 5. Então, ficou 5 raiz quadrada de 2, é a distância entre os pontos N e P. Então, 5 raiz quadrada de 2, eu tenho como alternativa a letra A. E o último exercício, olha o que ele diz, tá? No início de cada mês, um posto recebe uma entrega de combustível para suprir sua necessidade mensal. O nível de combustível estocado N varia de acordo com o tempo T, medido em dias decorridos desde a entrega. Então, considere que para o último mês de abril foram entregues 5.000 litros de combustível. Se o NT, litros de combustível por dia, pode ser representado por um modelo linear, e o combustível acabou no final do dia 28 daquele mês, então o estoque ao final do 21º dia era D. Então, ele está dizendo que ele pode ser representado por um modelo linear. O que é um modelo linear? Uma reta, tá? Se é uma reta, eu tenho uma função de alguém em função de alguém, tá? Então, com quem nós estamos falando? Quem que nós estamos trabalhando aí? Nós estamos trabalhando com litro de combustível e dias, correto? Então, ele fala que ao final do dia 28, o estoque de combustível acabou. E no primeiro dia foram entregues 5.000 litros de combustível. Então, um modelo matemático, tá? Ou um modelo linear, o que eu vou fazer? Eu vou representar por um plano cartesiano e uma reta, tá? Em que o eixo X eu vou representar T dias, tá? E o eixo Y, o que ele fala? O N, que é o quê? Litros de combustível. Litros de combustível. Ok? Então, vamos lá. O primeiro dia, tá, dessa entrega, no início de cada mês, tá, esse posto recebe, tá, o máximo de combustível, tá? Então, ele recebe 5.000, tá? E no 28º dia, esse combustível é zerado. Então, aqui, ó. Então, eu tenho um modelo matemático aqui, ó, uma reta, tá? Quais são os pontos dessa reta? Eu vou dizer que o ponto A, que é esse aqui, é 0,5.000. E o ponto B, que é esse aqui, vai ser o quê? 28 e 0, porque ele tá, um tá no eixo X, outro tá no eixo Y. Então, o que pergunta? O que ele fala, tá? Então, o estoque ao final do 21º dia era D. Então, ele quer saber quantos litros de combustível ainda tem no 21º dia. 21º dia seria mais ou menos aqui? Então, o que ele pergunta? Quanto de combustível tem no 21º dia, tá? Bom, o 21º dia é o que eu vou procurar. Eu vou pôr aqui, ó, uma letra diferente para não, tá? Confundir com X e Y aí, tá? Então, o que eu percebo, ó? Quem que é esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto C, porque eu tenho A, B, vou chamar esse aqui de ponto C. Esse vai ser o quê? 21 e B, ok? Então, vamos lá. Essa reta aqui, ó,
tá? Esses 3 pontos são colineares, eles pertencem à mesma reta. Se esses 3 pontos são colineares, ó, se os pontos são colineares, tá? Eu chego à conclusão que o determinante deles vale 0. Então, vamos calcular o determinante deles. De quem? Ó, 5.000, 0. Quem mais? 21B e 28... Opa, aqui tá errado. 28 e 0. Ali é 0 e 5.000, tá? É o contrário aqui, ó. Tá? Se o ponto tá no eixo Y, tá? Aqui é 0 e 5.000, tá? Complemento com 1, 1 e 1, passo a barra, tá? E repito aqui os pontos. Quem será? 0 e 5.000, 21 e B, 28 e 0. Eu sei que aqui é 0 e 5.000, tá? E vou achar aqui o determinante, tá? Então, vamos lá. Quem que eu vou, né, multiplicar? 0 vezes B vezes 1, 0. 5.000 vezes 5.000 vezes 28... 5.000 vezes 28 vai dar 140.000, tá? 1 vezes 21 vezes 0 dá 0. Agora, B vezes 1 vezes 28 tá na volta, menos 28B. Zerou e 5.000 vezes 21 vai dar menos 105.000, tá? Então, agora, se eu juntar, vai dar o quê, ó? Menos 28.000, mais 140.000, menos 5.000, vai dar 35.000. Certo? 35.000. Tem um 0 a mais. Certo? Bom, esse é o determinante. Jogo para cá e vou achar o B. Quem vai ser o B? É menos 28B mais 35.000 igual a 0. Então, vai ficar menos 28B é igual a menos 35.000, multiplico por menos 1. O B será 35.000 dividido por 28. Eu vou achar 1.250. Tá? Então, no 21º dia, tá? Terá nesse posto 1.250 litros de combustível. Alternativa D.